Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida e no teu coração. Saudações em Cristo do nosso pastor presidente da nossa convenção, da CADEESO, nosso amigo pastor Arnaldo Candeias, e também de todos os membros da mesa diretora, nossos cordiais cumprimentos. Eu aproveito o ensejo para enviar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. A lição de hoje, ela tem por tema uma igreja que se arrisca. O texto áureo diz-nos da seguinte forma: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7 e versículo 55. A verdade prática declara-nos da seguinte forma: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Olha só como é importante esta verdade prática. A verdade prática é a lição toda, em poucas palavras. É uma igreja que foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo hostil à sua fé e valores. Não pense que o mundo vai te aplaudir. Não pense que o mundo irá elogiar as tuas vestes e a tua cultura, o teu modo de viver. Pelo contrário, o mundo é hostil e antagônico, oposto, contrário aos nossos valores. Enquanto o mundo banaliza o casamento, nós valorizamos e ensinamos virgindade até o dia do casamento. O mundo se entrega à sexualidade hostil, imprópria, depravada, sem critérios, sem valor, enquanto que a igreja levanta a bandeira da santidade. O mundo defende o aborto, enquanto a igreja defende a vida. O mundo defende a vida profana, bebedeira, enquanto a igreja defende a santidade, pregando a volta de Jesus, até que ele venha para nos levar para o céu de gozo. O mundo defende a terra, nós defendemos os céus. O mundo pensa na terra, nós pensamos nas mansões celestiais, porque é para lá que nós vamos. Aleluia! Então, uma igreja que não se arrisca na contramão do mundo não é uma igreja composta de salvos e de remidos que vão morar lá na pátria celestial. O texto da leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versículos de 8 até o versículo 15, e depois o capítulo 7, dos versículos 54 até o versículo 60. Está em tela um dos maiores personagens da Escritura, Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, o próprio nome Estevão, que significa coroado. O nome Estevão vem do grego, que significa coroado. Estevão, ele é cercado de pelo menos três grandes evidências. Está, inclusive, aqui no versículo 8. Estevão, homem cheio de fé, de poder, fazia prodígios. Estevão era um homem cheio de fé que fazia, então, prodígios. Mas, além disso, nós percebemos que Estevão, ele continha, ou melhor, a vida de Estevão nós podemos resumir aqui, dando uma olhadinha. Deixa eu me ver aqui. Portanto, no versículo 7, Atos
No capítulo 6 não está na lição exatamente, mas aqui na Bíblia é esse versículo que eu queria olhar. Atos capítulo 6 e o versículo 7. Então, essas três características, fé, poder e sabedoria, eram esses três dons que eu queria focar na vida de Estevão. Fé, poder para realizar milagres, maravilhas e prodígios. Quando fala aqui no versículo 8, Estevão, um homem cheio de fé, é importante distinguir entre a fé para salvação e a fé dom para se realizar milagres, sinais e prodígios. Tem diferença. A fé para salvação é acreditar em Jesus como Salvador, ponto. Mas a fé para realizar prodígios, milagres, é um outro tipo de fé, ok? Fé dom e fé para salvação. Ok. No texto da lição bíblica, focando aqui, dando uma passada no texto, no versículo 10, diz aqui que as pessoas não podiam resistir à sabedoria. A sabedoria divina, ela transcende a qualquer sabedoria, status, poder, cargo. A sabedoria de Deus, ela destrói qualquer posição contrária que se levanta, porque a sabedoria de Deus ela é maior. Uma outra questão que se destaca aqui no texto é o versículo 11, o fato das pessoas terem sido pagas, subornadas para poder inventar calúnias contra os servos do Senhor. Tá? Essas coisas aqui se destacam nesse texto. Ok? Outra coisa que se destaca é que no texto de Atos, tanto o capítulo 6 e o capítulo 7, fica revelado aqui o contraste entre o salvo e o ímpio. Nós vamos esmiuçar isso no decorrer desta lição. Uma igreja que se arrisca. O primeiro ponto da nossa lição, nesse tema aí, uma igreja que se arrisca, nós temos aqui Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Como eu disse no início, não espere que o mundo vá te aplaudir, porque o mundo vai contestar, questionar, criticar a nossa fé. E como eles não têm razão, porque a própria Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade, o salvo em Cristo é detentor da verdade, que é Cristo Jesus, que é a Santa Escritura. A Bíblia, ela é irrefutável. Ninguém consegue debater e vencer quem conhece a Santa Palavra de Deus, porque essa pessoa está na verdade. Então, como isso não consegue, as pessoas se enfureciam contra a gente. As pessoas nos atacam, as pessoas nos caluniam e até, como diz aqui o texto, elas subornaram pessoas inventando coisas para poder tampar ou tentar calar a verdade. Mas se você é a igreja, não se preocupe, não se entristeça. A Bíblia diz que aqueles que querem servir ao Senhor piamente padecerão perseguição. Então, é de nos alegrarmos quando sofremos, quando passarmos perseguições por amor a Cristo. Se alegre lá no íntimo do seu coração, porque você está no caminho certo. Se recobre o seu ânimo em Cristo. A graça de Deus é sobre você. Portanto, quando alguém questionar a sua fé, te criticar, te caluniar, não se preocupe, faz parte da caminhada do salvo. Fizeram isso com Estevão. Então, cabe-nos a nós saber disso. A segunda questão é a fé sob ataque. No capítulo 6, é o texto da lição, versículo 9, diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus. Liberto não tinha nada de liberto, né? E dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e Ásia e disputavam com Estevão. Então, eles começaram a atacar, eles se levantaram. Então, esperemos
quando nós pregarmos a palavra de Deus, pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não são libertas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas são pessoas que estão na vida carnal, ocupando funções por ego. São pessoas que não trabalham para Cristo, trabalham para si mesmo, para o seu ego, para a posição, para a ostentação. Pessoas dentro da igreja, mas que escondem determinadas situações, elas vão se levantar quando a verdade for pregada. Dói a verdade bíblica no coro de alguém que não é liberto, dói. O que a pessoa vai fazer? Aqui, estava dentro da sinagoga, guardava o sábado, guardava a lei, fazia orações, se diziam crentes. Mas essas pessoas se levantaram contra o servo do Senhor, se levantaram contra Estevão e o atacaram. Então, quando nós pregamos a verdade, é comum pessoas se levantarem para nos atingir. Da liderança, do ministério, tá? Pessoas que se dizem de oração, tá? Porque não é liberto, porque não é transformado. Então, essas pessoas se levantam. Então, numa igreja que se arrisca, por que se arrisca? Porque ela não se esconde atrás de fachada, atrás de título, atrás de posição, não se esconde atrás de egocentrismo, mas a pessoa prega e vive a verdade. Então, pessoas se levantarão. O terceiro subponto diz assim, a disputa com Estevão, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falavam. Então eles começaram a disputar. Eles começaram a tentar, mas eles não podiam, não conseguiam resistir. No versículo 11, nós temos aqui a falsa narrativa. A falsa narrativa. E não podiam, resistir à sabedoria. Então, subornaram uns homens que dissessem, ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Subornaram pessoas. Uma narrativa falsa. Inventam coisas para nos atingir. Essa questão de narrativas falsas, que é o subponto 4 do ponto 1 da lição, não aconteceu só com Estevão, aconteceu com Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, diz que os judeus, eles pagavam pessoas para inventar que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Isso era uma falácia. Saibam que as pessoas têm mais facilidade em acreditar em narrativas mentirosas do que em procurar fatos verídicos. Vide agora essa questão que estamos vivendo no nosso país. Se inventam narrativas e é engraçado, é interessante que as pessoas que mais têm facilidades de acreditar em narrativas, o que é narrativas? Histórias inventadas. As pessoas que mais têm facilidade de acreditar em narrativas inventadas são as pessoas simples, que não têm muita cultura, que não têm muita leitura. Essas pessoas têm uma facilidade em acreditar em coisas enganosas, mentirosas. Por quê? Porque a pessoa que tem cultura, uma pessoa que é mais estudada, essa pessoa, ela consegue fazer investigação. Ela consegue descobrir uma coisa que é falsa e uma que é verdadeira. Ela consegue, porque ela lê, ela pesquisa, ela sabe fazer comparações, ela entende? Agora, as pessoas que acreditam em narrativas, elas falam assim, eu não sei não, mas eu só sei que eu sei, só sei que eu defendo, só sei que eu acredito, só sei que está bom, quando não está, entende? Então, não é da agora que se inventam narrativa. E o poder das narrativas mentirosas de convencer os mais simples, ele é real, existe isso, tá? Também na época de Paulo, também inventaram narrativas a respeito de Paulo. E hoje também inventam narrativas. O que importa é que nós estejamos na verdade. Não importa o que falam, o que importa
é que nós devemos ter maturidade. Quando nós temos maturidade, nós não nos entristecemos por narrativas. Nós não ficamos furiosos pelas narrativas. A diferença de quem tem maturidade e de quem não tem maturidade está no fruto, está no resultado. Quando a pessoa não tem maturidade, ela fica triste, ela aborrece, ela agora quer, inclusive, tomar iniciativas porque ficou triste, né? Às vezes a pessoa quer mudar de igreja, às vezes a pessoa quer entregar o cargo, às vezes a pessoa diz que não vai fazer mais nada naquela igreja, vai ficar no banco, não sei o que e tal. Por quê? Porque está acreditando em narrativas. É pelo fruto que se conhece a árvore. Olha, o texto aqui diz que eles, olha só, no capítulo 7, de quem acredita em narrativas, ó, versículo 7, versículo 54, diz: convido eles isto, o que Estevão estava falando, né? Enfureciaram-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Olha só, ficaram nervosos. E Estevão, calmo, pregando, falando. Estevão não estava preocupado com narrativas. E eles inventando calúnia a respeito de Estevão. Estevão pregando o evangelho, tranquilo. E eles furiosos, né? Então vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição. Escuta, se alguém está inventando coisas, está falando coisas que você não gosta e tal, meu irmão, você tem o Espírito de Deus, o Espírito da paz. Fique tranquilo, siga a sua vida, deixa falar o que quiser. Isso não te atinge, você tem maturidade. Não entregue o cargo, não peça carta de mudança, não saia da igreja, continue servindo ao Senhor. Essas coisas vão acontecer, mas nós, eu e você, que temos maturidade, que damos frutos, vamos deixar isso para lá. Isso não nos atinge. Ei, isso não deve nos atingir. Por quê? Porque nosso fruto é da paz. Nosso fruto é de alegria. A gente já tem que saber que vão falar contra a gente mesmo. Faz parte. Mas olha, vamos seguir em frente. O segundo ponto da lição está assim: Estevão é a igreja que defende a fé. Nós, como Estevão fez, nós vamos fazer ficar calado, não. Se você é a igreja de Cristo, meu irmão, você defende a sua fé. Eu já vi crentes falar assim: a gente tem que respeitar quem está no erro. Respeitar a gente respeita, mas calado, como que aceitando a falácia. Não, a gente faz como Estevão, a gente defende a fé. Estevão, aqui no capítulo 7, Estevão, olha só, ele começa a contar uma história da verdade. Ele começa com Abraão e vem até chegar a Cristo. E Estevão, ele aponta o erro das pessoas. Capítulo 7, nós temos aqui a pregação de Estevão. Olha como é que Estevão conclui o seu sermão. Versículo 51. Estevão fala assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Estevão fala: é com vocês que eu estou falando. Vocês são homens incircuncisos de coração, homens de dura cerviz. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Ele vem falando desde Abraão, ele termina com Cristo, falando assim, olha só, olha como é que ele fala, terminando em Cristo Jesus, falando que eles mataram o autor da vida. Olha aqui, versículo 46, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar um tabernáculo para Deus e para Jacó,
Salomão edificou uma casa, que Tata vai falando. E aí, versículo 52, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardaram. E ouviram eles isso, enfureceram, diz aqui, né? Enfureceram contra Estevão. Contra Estevão, porque Estevão estava falando e defendendo aqui a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Jesus. Estevão estava discursando, terminando em Cristo, e eles ficaram furiosos contra Estevão, porque Estevão estava falando a verdade. Estevão usou de Abraão até Cristo, mostrando o pecado deles, defendendo a fé. E eles então ficaram furiosos. O subtópico 2 do tópico 2 está assim: corações endurecidos, que é o versículo 54. Ouvindo eles isso, enfureceram em seus corações e rangiram os dentes. Eles ficaram furiosos. Aqui, nós temos pessoas dentro da igreja, como eu falei, rangindo os dentes, com espírito homicida, que pegaram em pedras. Mas não era crente, não estava dentro da sinagoga. Pegaram em pedras e apedrejaram, mataram Estevão. Olha só, pessoas dentro da igreja, com fúria. Não é complicado isso? Mas uma igreja que se arrisca é uma igreja que mostra essas pessoas dentro da casa do Senhor, que mostra os pecados. Então, qual é o evangelho que nós estamos pregando? Será que o evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho que mostra aqueles que estão com o coração endurecido? Como é que eles vão se revelar se a gente não pregar a verdade? Quando pregamos a verdade, eles se revelam, né? O cabrito grita, ai, que ovelha é muda, que ela vai até o matadouro com boca fechada. Ovelha não berra. O ponto 3 da nossa lição, aqui está o contraste entre o salvo e o não salvo dentro da igreja, porque é pelo fruto que nós conhecemos, né? Aqui diz que eles, versículo 54, foram enfurecidos, rangiam os dentes e começaram a apedrejar Estevão. E Estevão, quando eles começam a apedrejar Estevão, expulsaram Estevão da cidade, da sinagoga, e eles, versículo 59, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O crente, o salvo, quando é apedrejado, ele ora por quem o apedreja. O crente, quando caluniado, maldito por alguém, ele bendiz a pessoa que lhe ataca. Na sua experiência na fé cristã, dentro da igreja, quando alguém é atacado, como é que essa pessoa reage? Quando alguém calunia, como é que essa pessoa reage? Quando alguém lhe dá uma porretada, uma peta, fala mal, né? Como é que essa pessoa reage? E aí a pergunta é: quem somos nós quando estamos sendo atacados? Como nós reagimos diante dos nossos inimigos? Ou seja, nós não temos inimigos, mas há pessoas que são inimigas nossas, querem o nosso mal, não quer ver a nossa prosperidade. Então nós o que devemos fazer? Uma igreja que reage é uma igreja que reage, mas na contramão. Uma igreja que reage dando pão ao inimigo. Uma igreja que reage é dando de beber ao inimigo que tem sede. É orando e pedindo a Deus que perdoe a pessoa que nos ataca.
Entende? É orando em favor do inimigo. É essa igreja que reage. Essa igreja que nós estamos falando. Por último, perdoando o transgressor. É isso que eu estou acabando de comentar. Precisamos perdoar. Uma igreja que reage, mas a reação da igreja não é de vingança. A reação da igreja não é de ódio. É de orar por quem nos persegue, é de desejar o bem, é de pedir ao Senhor que não lhes impute esse pecado. E quando alguém faz isso, o céu se abre e a pessoa está diante do trono de Deus. Ela consegue, na hora da luta, da perseguição, ela não vê o inferno, ela vê o céu. Quando estamos apanhando, quando estamos sendo atacados, humilhados, pisados dentro da casa do Senhor, ou pela obra do Senhor, nós precisamos ver o céu, não ver o ódio, não ver a vingança, não ver o mal, mas ver o céu aberto, ver Jesus e rogar: Senhor, perdoa. É esse o ponto-chave da nossa lição. E isso pratiquemos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.